Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais. Um pouco de análise de papéis também. E eu peço escusas antecipado pelo tempo que eu passei sem postar vídeos, porque eu estava num local muito distante, sem acesso à internet, ou com muita dificuldade de acesso à internet, de maneira que eu tive muita dificuldade para poder subir vídeos que eu já havia gravado anteriormente, mas que depois perderam o propósito. Dessa forma, conforme eu havia prometido, trago uma sequência de vídeos sobre análise de cenários e traçando um comparativo se a análise de cenários é muito mais importante do que a análise fundamental, aquela que nós praticamos em parte aqui no nosso canal. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, você que já passou pelo canal, que considere a sua inscrição. Deixe seu like, dê seu dislike. Ao final do vídeo, faça o seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Você que está acostumado com o canal, você sabe que nós fazemos análise fundamentalista. Nós temos alguns parâmetros para a nossa análise fundamentalista, que é mais ou menos o resumo. É quase uma sequência que nós determinamos justamente para ter em mente como a gente faz uma avaliação de uma empresa do ponto de vista da análise fundamentalista para fins de aquisição ou não daquele papel em nossa carteira. Nós sempre começamos dando uma olhada no lucro líquido. Nós consideramos de forma muito consistente o lucro líquido porque, na verdade, é de onde vêm os proventos, e nosso foco é nos proventos. Então, uma empresa que não tem lucro, para nós, ela passa a ter um interesse secundário. Então, nós olhamos muito para o lucro líquido, uma empresa que dê lucro. Além disso, a gente busca também uma compatibilidade entre o lucro e a receita, que é como se fosse uma confirmação em função do seu lucro líquido. Além disso, não adianta apenas um lucro significativo ou uma receita significativa dentro de um período curto, que é aquele que nós estamos analisando. A gente precisa verificar como é que isso vem se comportando ao longo do tempo. Então, por isso que nós consideramos o crescimento médio composto de uma empresa ao longo de 5, 6 anos, tanto para lucro líquido quanto para a receita líquida, de forma a verificar uma compatibilidade. E receitas que têm, empresas que têm crescimento médio composto ao longo desse tempo, nos indica que elas tendem a repetir. O que aconteceu no passado tem uma grande tendência de ser provável no futuro. Então, por isso que nós consideramos esse crescimento, ou seja, nós não estamos analisando só o lucro daquele momento, mas como ele veio se comportando ao longo do tempo. Além disso, nós gostamos muito de considerar dois indicadores preferenciais aqui do canal. Existem outros que você pode avaliar, mas esses são bastante interessantes. Um é o preço sobre o lucro, o preço da ação em função do lucro por ação da empresa, porque nós conseguimos verificar, nesse sentido, quanto tempo a empresa levaria para retornar o valor que nós temos investido na empresa. Tem vídeos anteriores que nós explicamos como é que é essa mecânica. Além disso, a gente gosta de avaliar o preço da ação e como é que está o valor patrimonial por ação, ou seja, pega tudo que tem no patrimônio que foi contabilizado e a gente divide pelo número de ações que a empresa possui. Isso nos dá um número. Quando nós pegarmos o preço e dividirmos por esse valor, quando ele dá abaixo, significa que a gente entende que em determinado momento o mercado está subavaliando aquela ação. Está dizendo, ou aquele preço que o mercado está colocando naquele momento é um preço barato. De 1 a 2 a gente coloca em valores intermediários e acima disso a gente entende que o papel está caro. Então são dois parâmetros para a gente ir acompanhando. Além disso, nós gostamos também de considerar o EBITDA da companhia, o lucro antes dos impostos, dos juros, das depreciações e das amortizações. Isso significa que essa companhia, ela, antes de fazer esses pagamentos, antes de fazer esses descontos, ela tem um valor ali que ele ainda pode ser reduzido, por exemplo, em função da dívida líquida da companhia. Então, quanto maior esse valor, maior é a gordura que a companhia tem para a quitação das suas dívidas, que é o próximo passo que nós avaliamos, a alavancagem. Porque se nós pegarmos a dívida líquida da companhia e dividirmos pelo EBITDA e der um valor quanto menor, melhor, significa
o lastro que a companhia tem para o pagamento de suas dívidas. E quanto maior esse valor, mais a gente fica de olho. Será que uma companhia que não está trabalhando muito alavancada e que ao longo do tempo vai perder muito tempo captando recursos para pagar dívidas e em função disso não vai pagar os seus dividendos? Então por isso que a gente estabelece esse parâmetro. Então, mesmo que ela dê lucro consistente por um bom tempo, mesmo que ela tenha uma receita líquida consistente por um bom tempo, o quanto ela está alavancada é importante para nós. E a dívida sobre a EBITDA nos dá esse parâmetro para dizer para nós o seguinte: ela está muito alavancada, está alavancada dentro dos seus parâmetros, porque justamente em função desse endividamento da companhia, a gente vai estabelecer o próximo passo. Se essa é uma dívida que ela utiliza para o seu crescimento e assim mais adiante poder fazer o pagamento de novos dividendos, ou é uma dívida que ela está gerando simplesmente para poder fazer a quitação de despesas e, além disso, da própria dívida que ela contrai, pagar dividendos. São coisas que a gente precisa ficar de olho nesse contexto da análise fundamentalista. E, por fim, a gente gosta muito de analisar o fluxo de caixa, para ver se existe uma compatibilidade entre o lucro da companhia, o que ela paga em dividend yield, e se isso está de acordo com a geração de caixa da companhia. Porque o que acontece aqui? O lucro em si, ele acaba nos dando uma medida contábil e normalmente acontece em regime de competência. Então, por exemplo, algo que foi vendido parcelado fica contabilizado como um lucro daquele instante, embora só vai se receber ao longo do tempo. Mas o recurso que vai entrar em caixa, de fato, que é o fluxo de caixa que nós procuramos, ele na verdade acontece, como o nome diz, em regime de caixa. Então, empresas que têm lucro, mas não geram caixa, nos chamam muita atenção. Por isso que a gente faz todo esse apanhado genérico de uma análise fundamentalista para avaliar se aquela empresa é uma empresa. Bom, essa aqui está de acordo com o investimento do meu capital. E aí, há que se perguntar, e a análise de cenários? Onde é que ela entra nesse contexto? Porque uma coisa é nós olharmos o balanço, o andamento da companhia, as suas possibilidades de investimento, crescimento e o quanto ela retorna em dividendos para nós. Outra coisa é ver como isso aí está associado dentro do cenário que se apresenta naquele momento. Porque essas coisas elas precisam ter uma certa sintonia. A gente precisa buscar uma orientação que afine com a nossa interpretação. O todo tem que afinar com a nossa interpretação. Até porque muitas das informações que nós tomamos, elas normalmente são corroboradas com análise fundamental. Ou seja, e onde estão essas informações? Elas estão no cenário onde nós estamos inseridos e de onde vêm as nossas informações. E o cenário como um todo, ele pode nos ajudar com o custo de oportunidade. Então, mais ou menos, é o seguinte, até eu trago esse exemplo porque foi justamente, aconteceu comigo, né? Eu estou num estado diferente do meu e fui visitar um local muito remoto, até que eu disse que impediu que eu pusesse novos vídeos. Mas aqui o que interessa é o seguinte, supondo que a gente queira ir do ponto A até o ponto B. Nós colocamos lá no GPS e quando nós vamos na ida, portanto a ida, e por ida eu quero dizer aqui onde está esse caminho marcado em verde, ele nos leva até o nosso ponto em 4 horas, certo? Então nós chegamos até o ponto lá em 4 horas, vamos até lá. Bom, terminado esse tempo, agora nós precisamos voltar. E aí de repente nós ligamos o nosso GPS e ele nos diz o seguinte, há um impedimento na via, há uma obstrução na via, aqui onde está em vermelho. Então, você pode optar, ir pelo caminho em azul, onde você vai levar 10 horas, ou seja, 6 horas acima das 4 que você tinha, ou você pode ainda desviar pelo caminho em cinza e você levará 11 horas. Portanto, 7 horas além das 4 que você já levou para chegar até o local quando você foi. Quando você olha isso para o GPS, isso lhe provoca um sinal estranho. Porque você veio, teve um trânsito, teve uma circulação, tudo bem que haja um impedimento na via, mas será que o único caminho faz aumentar a chegada no ponto A em tanto tempo assim? Só existem 2 caminhos, um muito reduzido e um muito grande. Então essas coisas nos fazem questionar. Então a gente precisa olhar, não agora
os caminhos em si, as obstruções em si, mas o cenário como um todo. E o cenário, ele vem da onde? Bom, primeiro, a sua consulta inicial ao GPS, que lhe dá esses dois caminhos bem amplos. Depois você pode falar com o frentista ao abastecer o carro. Se ele ouviu alguma coisa sobre algum impedimento na via, que ele tenha conhecimento. Você ainda pode tentar buscar na internet, se você tiver conexão com a internet, alguma informação sobre alguma obstrução, algum impedimento. Além disso, durante o percurso, você pode ir escutando o rádio para ver se nas rádios locais eles vão falando sobre essa obstrução, esse impedimento, essa via que está com a passagem impedida. Outra coisa que você pode olhar é o seguinte, o fluxo de veículos, tanto no sentido que você está indo, se ele está trancando, se está travancando, se é aquele para e anda, quanto no sentido oposto, à medida que você vai avançando na direção do ponto A, no retorno do ponto B para o ponto A. E aqui você vai verificando. Quem está voltando, são poucos que estão voltando, são muitos, será que está aumentando essa carga porque as pessoas estão retornando em algum ponto? E por fim, não por fim, mas um dos pontos que você pode verificar é com a polícia rodoviária, tanto a estadual quanto a federal, para verificar se eles têm alguma informação. Mas digamos que nada disso aqui tenha movimentado uma informação consistente, então você chega aqui no ponto vermelho, no tracejado vermelho. Você vê aqui que até ali você foi e você disse, eu vou desconsiderar o GPS. Eu vou andar o ponto vermelho. Se eu precisar voltar, então eu vou perder 1 hora. Significa que minhas 10 passarão para 11 e as minhas 12 horas passarão para 13. Então, quando você decide, não, vou avançar para ver o que acontece, vou ir mais adiante no ponto vermelho para ver se realmente tem essa interrupção. Ali está o seu custo de oportunidade. O seu custo de oportunidade aqui é de 1 hora, se você tiver que voltar. No entanto, se você for adiante, você economizou, no pior caso, 7 horas e no melhor caso, 6 horas. Então o seu custo de oportunidade aqui, pela sua escolha de ir um pouco adiante, verificados todos esses dados do seu cenário, não pode ser uma decisão simplesmente sem avaliar nada. Se nada disso aqui confirmou um impedimento, você, bom, então é melhor, pode decidir que seja melhor avançar. O seu custo de oportunidade vai ser de 1 hora tendo que retornar. Então, assim é com ações. E aqui eu quero trazer um exemplo que aconteceu recentemente. O exemplo já é conhecido do canal. A AES Brasil, ela fez essa captação de 1.11 a partir de um follow-on, sendo que a companhia firmava ainda que o recurso vindo desse follow-on era para projetos de crescimento da companhia. Segundo, eu omiti o nome aqui por questões de preservação da pessoa, de um dos conselheiros da companhia. Além disso, a partir desses valores e com esse investimento, a companhia queria chegar nessa marca de 50% da sua matriz não hídrica, principalmente em função da crise hídrica que nós estamos vivenciando. E que ainda, com a evolução, ou pelo menos com esse follow-on que aconteceu, que era considerado R$12 por ação, então ela caiu lá de R$13,60, R$13,70, R$13,80, caiu para 12 no follow-on, o que veio a ser o valor confirmado no pregão seguinte. E se você for ver esse parágrafo, esse conselheiro considerou um valor bom e que a partir daí ele pensava em investir novos valores, porque entendia que o projeto da companhia era bom. Evidentemente que isso aí é mais ou menos um custo de oportunidade que a gente precisa avaliar. É o seguinte, se ela estava a R$13,60, ela teve um desdobramento. Se você é acionista, você foi diluído, você já teve uma perda. Se você quiser voltar para a posição que você está, você tem que botar mais dinheiro na própria companhia. Então significa o seguinte aqui, que só para ficar no mesmo lugar você está pagando, ainda que seja com perspectiva de crescimento, considerando ainda que a possibilidade do projeto seja muito boa, certo? Mas você está pagando por ele, algo que você já pagou. Então isso é mais ou menos como quando você sai do ponto B, onde você estava, e diz assim, então, mas como é que eu vou voltar para onde eu estava, aumentando em 6 horas? Então você vai ter que avaliar um conjunto
de informações no seu cenário, de notícias, de evolução do mercado, de como a empresa está se apresentando, para ver se esses R$12 eles são valores adequados, justos ou não. E além disso, você tem que tomar muito cuidado para não se perder no cenário como um todo. Então você veja aqui que nessa compra feita por um acionista, tão acionista quanto eu sou, então ele manifesta uma compra que ele diz o seguinte: ele comprou a R$12,40, mesmo em preço superior à oferta. Esse valor está abaixo do meu preço médio de R$13,80. Então aqui nos chama muita atenção, porque esse preço médio aqui é um preço médio considerando a diluição, porque se você fizer a diluição, o seu preço médio pago, ele não vai cair, ele vai subir, ele vai aumentar, vai ficar acima. E o quanto você fica descolado desse preço médio. E às vezes isso não é levado em conta. E esse valor, até você fazer a recuperação, em termos patrimoniais, que não é o mais importante, o canal que não se preocupa com a questão patrimonial, mas até você fazer a recuperação, você leva um tempo. Então, a diluição ela é prejudicial, se você não levar em consideração o seu preço médio, ainda tende a uma evolução, e para que você volte para a mesma posição, só se for em valores que sejam realmente pouco significativos para o seu investimento. Eu faço um agradecimento sempre muito especial a todas as pessoas que colaboram aqui no canal, porque isso nos ajuda a fazer uma autocrítica e ao mesmo tempo verificar se nós estamos de forma aferida indo na direção da intenção do canal. Então eu agradeço muito aqui a colaboração do Cristiano Miniak. E aqui ele diz o seguinte: muito obrigado, viu, Cristiano, porque essa contribuição nos ajudou muito na montagem desse vídeo. Eu não tenho nenhuma intenção de ser, nem aqui, nem em qualquer circunstância, dono de qualquer verdade. O meu compromisso é fazer as coisas de forma aberta, de forma que se possa evitar, o que eu possa evitar, que a partir de mim as pessoas sejam influenciadas a tomar decisões que possa eu me beneficiar e as pessoas tomarem prejuízo. Então eu não gostaria que isso acontecesse, por isso eu tento tomar as minhas decisões e explicar para vocês por que eu estou tomando elas, e para que você não só verifique o lado da minha decisão, mas para que você tenha um subsídio para a sua decisão. É mais importante como é que você verifica isso. Eu mostro como é que eu verifico. Você vai ter o seu feeling. Então veja aqui, em relação ao vídeo que eu postei, por que eu não estava aportando em ASB. Ele diz assim, se a intenção é ganhar com proventos e uma possível valorização das cotações, não faz sentido esperar passar a crise energética para aportar. Na realidade, não é bem esse cenário que eu vejo. Esperar que a crise energética passe para que eu faça o aporte, não é isso. O que eu estou tentando dizer neste vídeo é que o seguinte: os acionistas foram diluídos, certo? Então, na minha cabeça, não faz sentido que você pague para voltar para a sua mesma posição que você estava em relação ao projeto que você ainda desconhece da empresa. Esse é o X da questão. Então, a análise do cenário não me é favorável. Então, você veja que nós tivemos acionistas que acharam que foi um bom negócio e ainda fizeram uma compra acima dos R$12. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção. Que é a verificação, como é que a ação vai se comportar, como é que a empresa, na verdade, vai se comportar ao longo desse tempo, do terceiro trimestre, independente da crise hídrica. Como é que ela vai agir? Será que esse aporte é realmente para que ela invista na melhoria da sua matriz energética? A gente precisa ter a noção disso. Eu não fui lá visitar a empresa, eu sei pelas informações, eu tenho que juntar várias peças para dizer assim, bom, realmente agora isso aqui faz sentido para mim, porque até então, para mim, pelo menos, não fez sentido, a partir principalmente da diluição. E no dia que eu escrevi, não uma resposta para o Cristiano, não é isso, jamais me colocaria na condição de estar respondendo qualquer coisa a alguém, eu só estou tentando levar adiante a minha linha de raciocínio. Só nesse dia ela estava cotada a 11,68, abaixo daqueles 12,40 que o acionista comprou no entendimento dele fazendo um bom negócio e que estava melhorando o seu preço médio. De outra banda, eu queria que vocês olhassem aqui nessa linha que eu vou marcar em vermelho,
que é a cotação da AES Brasil. Então, no dia de hoje, que é o dia 28 de 10, ela está cotada a 11,26, então mais abaixo ainda. Agora, o que me parece razoável? Fazer uma interpretação ajustada da demonstração de resultados da companhia agora para o terceiro trimestre de 2021, para a gente ter uma noção de como a companhia está se comportando, verificar o andamento que eu vou trazer aqui no canal. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 20, hoje na verdade é quinta-feira. Deixa eu pegar o calendário aqui para eu dizer para você com certeza. Hoje é quinta-feira, como eu estou viajando, eu perdi a referência de alguns dias. Hoje é dia 28 e no dia 22 da semana passada, na sexta-feira passada, foi aberta a temporada das demonstrações de resultados das companhias. Então agora nós vamos ver, porque isso vai afetar o mercado como um todo, como elas se comportaram nesse terceiro trimestre, como é que estão os resultados, mas em especial para a nossa análise de cenários da AES Brasil. Se você for verificar, a gente não faz análise técnica, a gente não faz análise gráfica aqui no canal, não é a intenção, não somos da linha da análise gráfica, mas o que interessa aqui é que a companhia, a valorização da sua ação, ela teve uma queda já há um bom tempo aqui. E se você for ver neste momento, ela está aqui formando um fundo. Então pode ser que se mantenha estável até o dia da sua demonstração de resultados. Independente se vai estar ou não, esse é o seu custo de oportunidade. Porque eu entendo que nos valores que estão sendo praticados nesse momento, a companhia ela apresenta valores positivos para a compra. Diante de todo o cenário, eu faço que a interpretação, aqui 12,24, ela já bateu no mínimo de 11,3, são valores interessantes para fazer aporte. Mas é a decisão que você vai levar em consideração para o seu custo de oportunidade. Se você não fizer, o quanto você perde; se você fizer, quanto você tende a ganhar. E só mais uma questão sobre o custo de oportunidade, porque, conforme eu havia dito, se você seguir aqui pelo o trecho possivelmente interditado, se você estiver errado, você vai perder 1 hora, porque você vai ter que voltar. Se você estiver certo, você vai ter ganho 6 horas, porque é a diferença entre o 10 e o 4, certo? Mas a sua relação não é 1:6 em chance, não é isso que você estabelece. Porque como você fez uma análise de cenários, as suas chances tendem a crescer, justamente pelo conjunto do que você analisou. Da mesma forma, acontece para as... No caso aqui da AES Brasil, você não tem uma grande chance de estar certo ou uma grande chance de estar errado. A análise de cenário nos indica que existe uma tendência de estabilização e isso nos oferece uma oportunidade. Se estivermos certo, vamos comprar um preço bom. Se estivermos errado, um pouco acima desse preço considerado bom. Esse é o caminho que nós fazemos para a análise de cenários. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se eu deixei alguma coisa a desejar, deixe o seu dislike. Faça o seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E caso você seja novo no canal ou já tenha passado pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Um grande abraço.